Fala galera, então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta, um servidor que é muito interessante para fazer a protonação de proteínas, né, para os seus estudos em bioinformática estrutural, que é o PDB2PQR. Então primeiro você precisa acessar o site da APBS, que eu vou deixar o link na descrição, né, e aí você vai clicar aqui em PDB2PQR. Lembrando que a protonação é muito importante para os seus estudos, seja de docking, né, ancoragem molecular ou dinâmica molecular, né, uma vez que o estado da protonação da sua proteína vai influenciar diretamente na interação dela com um ligante ou com outra proteína, por exemplo. Então, sempre é importante, né, você fazer isso antes de dar prosseguimento aos seus estudos, né. Então, aqui no PDB2PQR você vai fazer o upload do seu PDB, né? Você vai colocar ali a estrutura tridimensional da sua proteína de interesse, ou você pode ainda colocar aqui o ID do PDB e ele vai buscar diretamente de lá, o que eu não recomendo muito, porque assim, pode vir com moléculas de água, outros ligantes que não são muito interessantes. A molécula de água tem até como remover, né? Que eu vou mostrar depois essa opção, mas aqui no PDB direto, né, você pode depois já ter modificado, né, ter removido tudo, ter deixado o PDB da forma como você gostaria, né, com as cadeias que você gostaria. Então, você vai fazer aqui o upload. Aqui eu vou selecionar um exemplo, né, o GDF8, um fator de crescimento. Você pode fazer o registro também, né, aqui eu só estou dando como exemplo, não vou fazer o registro, tem como fazer sem, né? Mas eu recomendo que faça para contribuir, né, com o servidor, né? Aqui nas opções de pKa, primeiro você vai selecionar o pH ideal para a sua proteína. Então, assim, isso você precisa ficar bem atento, você precisa recorrer à literatura para saber, né? Porque, por exemplo, se você está trabalhando com uma proteína do intestino, e assim, o intestino tem, né, ao longo do intestino tem diferentes tipos de pH, alguns mais ácidos, né, mais próximos ali de 6, outros mais básicos, mais próximos de 8. Então você precisa ficar atento quanto a isso. Aqui no caso eu vou deixar como exemplo o pH fisiológico, né, o pH de 7,4. E aí você vai marcar aqui a opção, deixar como tá, né, usar o Propica para a protonação, né, no estado de protonação e providos ali pelo pH. Assim, o Propica ele é um software, né, de código aberto, basicamente, que permite o cálculo do pKa. Então, o pH e o pKa, né, não vou entrar em detalhes, mas são muito importantes para verificar as relações de estado ionizado, não ionizado, que é muito importante para as relações de equilíbrio ácido-base, né? Então, você vai deixar essa opção selecionada. Aqui são as opções de campos de força. Aqui também vai depender muito do seu objetivo, né? Se, por exemplo, você quer fazer uma dinâmica molecular. Nas dinâmicas moleculares, eu costumo utilizar mais o Amber, né? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer com esse exemplo aqui do Amber, mas você pode deixar aqui no padrão do parse ou escolher outras opções, né? E de novo, é importante que você saiba o que você está fazendo, né? Se você quer fazer um docking, se você quer fazer uma dinâmica, em qual programa você vai utilizar, né? Porque podem não ser compatíveis as formas, né? Podem não ser ideais para diferentes programas, né? Então aqui eu vou deixar no Amber. Aqui você vai escolher basicamente a nomenclatura, né, do seu output, da sua saída, né? Então você pode mudar isso, né? Aqui eu vou também deixar no Amber, né, para que o Amber consiga ler essas informações, interpretar o que foi o arquivo, né? Então aqui nas opções adicionais também você tem que se atentar, por exemplo, aqui na opção de garantir que novos átomos não sejam reconstruídos muito próximos de átomos existentes, então aqueles átomos que vão ser protonados, né? Aqueles aminoácidos vão ser protonados. Então, assim, é importante que você garanta que ele não vai colidir com os outros átomos de outros aminoácidos, né? E aí causar um conflito estérico, né? Então, é importante deixar essa opção marcada, né?
Você pode também, o programa também pode fazer otimização de redes de ligações de hidrogênio, que também é interessante, né? Pode também atribuir cargas ao ligante específico, um arquivo MOL2, né? Isso daí também vai ser muito específico de acordo com o que você quer. Pode criar uma pasta de input para o APBS, né? Se você quiser continuar os seus estudos, né? Se isso for necessário para você. Você pode adicionar ou manter os IDs das cadeias no arquivo do PQR, o que eu acho interessante, né? Você manter ali o nome daquelas cadeias, por exemplo, aquela cadeia A, né? Que ela permaneça daquela forma. Você pode inserir espaços em brancos entre os átomos, entre os nomes dos átomos e os nomes dos resíduos, tanto entre o X e o Y, e também entre Y e Z, isso é opcional, né? E você pode ainda remover as moléculas de água do seu arquivo de saída, né? Assim, eu vou desmarcar porque no meu arquivo de entrada já não tem moléculas de água, então para mim não faz muito sentido isso. Não mudaria em nada, né? Mudaria se você tivesse colocado aqui um arquivo já com as moléculas de água. Mas eu recomendo também, né, tirar antes no PyMol, no Quimera, enfim. Aqui, por exemplo, se eu deixo no parse, tanto no campo de força, por exemplo, como aqui, você tem a opção aqui de adicionar ali proteínas neutras, tanto no N-terminal como no C-terminal, né? Mas aí isso é uma opção só para o parse, né? Como eu escolhi o Amber, não tem essas opções, né? Mas geralmente essas opções aqui marcadas vão te atender bem. Então você vai iniciar. Pode demorar um pouquinho, né? Então eu vou cortar o vídeo. Pronto, no meu caso aqui só demorou 1 minuto e 36 segundos, é bem rapidinho, né? Aqui uma mensagem, né, que é importante, a retenção de dados. Os arquivos, né, no caso a partir desse PDB, né, que eu coloquei como entrada, né, e gerou esses resultados, esses diferentes arquivos vão permanecer aqui, né, durante 14 dias. Então, depois você ainda pode acessar eles, né, mas assim, depois disso você vai perder esses arquivos. Então, é recomendado que você faça logo o download logo em seguida, né? Então, você agora pode baixar o arquivo. No caso aqui, o arquivo mais importante é o arquivo PQR, né? Que é o arquivo que vão ter ali as informações. Vai ter basicamente as informações sobre a sua estrutura tridimensional com as devidas protonações, né? Então você vai fazer o download principalmente desse arquivo, mas outros arquivos também podem ser interessantes para você, né, de acordo com o seu objetivo. E aí você pode abrir no visualizador de moléculas da sua preferência, o PyMol, o Quimera, ou abrir no editor de texto e verificar quais os aminoácidos que foram protonados. Você também pode transformar, né, depois o seu arquivo, esse arquivo que foi gerado está no formato PQR, né? E aí você pode gerar o arquivo PDB, né? A partir desse arquivo do PQR. Então, que é basicamente, né, você mudar aqui para o PDB e depois você coloca aqui a GDF8, vou colocar protonado. E aqui no formato PDB e aí você pode salvar. Então, o vídeo de hoje é apenas isso, né? Um tutorialzinho rápido apresentando um programa para vocês que é bem importante, né, para os estudos de bioinformática. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixe o seu curtir, compartilhe com os amigos que estão aprendendo sobre bioinformática, dê sugestões também de novos vídeos. E é isso, gente. Tchau!